Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade e sobre o câncer que rouba a nossa identidade. Porque muitas vezes a sensação que eu tenho é que a paciente fica abraçada ao câncer durante o tratamento, muito comum, muito esperado, mas em especial eu queria falar aqui sobre o pós-tratamento. Então, eu queria conversar com quem já passou por esse período e, claro, se você tem alguém próximo que você possa ajudar, se você passou por uma dificuldade grande, isso não é diferente. Quando eu converso aqui, e é lógico, são as pacientes que me procuram, quando eu converso aqui sobre o câncer, eu estou falando que talvez o seu câncer não seja exatamente uma doença, talvez seja outra situação, outro trauma. E também vai servir para você. A gente falou aqui sobre como o medo pode nos dominar, nos aprisionar, nos paralisar. E dos ensinamentos da outra semana foi uma frase que eu inclusive postei no feed, que a gente precisa aumentar nossa confiança. E quando a gente aumenta a nossa confiança, normalmente o nosso medo diminui. Eu fiz uma analogia porque eu expliquei que a confiança, ela em geral aumenta quando a gente aumenta a nossa fé e quando a gente aumenta o nosso conhecimento sobre determinado assunto. E aí eu fiz uma analogia de um avião. Quando a gente viaja de avião, talvez a grande maioria aqui já tenha experimentado isso, a gente está numa situação em que a gente não tem controle, como em algumas situações na nossa vida, como em algumas doenças, como o câncer. Mas se eu entro no avião e eu tenho fé, eu acredito que Deus sabe de tudo, que já viu e já está no meu futuro, eu entro ali sabendo que existe alguém que me protege e que sabe o que é melhor, independente do que aconteça. Quando eu sei que o piloto é um piloto experiente, quando eu conheço as estatísticas sobre os acidentes, eu entendo que apesar dos acidentes acontecerem, aquele local é um local muitas vezes mais seguro do que o meu próprio carro. Então, o conhecimento dessa informação, porque eu pesquisei, porque eu fui atrás, porque eu me informei, junto da fé de algo inexplicável, de algo que eu acredito sem ver, isso aumenta a minha confiança e me faz, Marina, dormir antes mesmo do avião decolar. Por que eu estou falando de medo? Porque o medo está diretamente relacionado a esse abraçar da doença, a ficar grudado no diagnóstico, mesmo depois que a gente conclui o tratamento. Esse medo, ele é um medo social. A gente tem medo do câncer porque ao longo de vários anos a mortalidade era muito alta. Para vocês terem uma ideia, existem relatos da cirurgia do câncer de mama, minha área, desde os anos 3000 a.C. Existem papiros egípcios mostrando uma técnica, uma amputação do seio. Mas até o final de 1889, 1890, foi quando surgiu a descrição dessa cirurgia, da mastectomia. Desse período até os anos 70, a mortalidade, mesmo com a cirurgia, era extremamente alta. Existia um período em que se desistiu de fazer a cirurgia da retirada da mama, porque se entendeu que não adiantava, a mortalidade era muito alta. Isso tudo para te explicar de onde vem esse medo contínuo que a gente tem. Isso mudou muito e esse conhecimento é importantíssimo para você, porque a gente precisa mudar uma crença que está enraizada na sociedade e que não representa mais a situação atual. Mas não é só o medo que faz com que a gente fique abraçada ao cancro. Olha, eu tô já do cancro aqui, coisa linda. Ao câncer. Existem 3 situações que eu entendo que fazem com que a gente a paciente permaneça abraçada ao câncer, permaneça ligada demais a esse diagnóstico.
Um dos motivos, são três principalmente três na minha opinião. Um dos motivos, um dos causadores disso somos nós, médicos, nós profissionais de saúde. Não é infrequente que o médico faça a paciente se sentir doente, se sentir eternamente doente. Eu tive uma paciente que concluiu o tratamento e na época eu ofereci o acompanhamento multidisciplinar, uma equipe que a apoiasse do ponto de vista terapêutico. Na minha concepção, o acompanhamento deve ser desde o início assim, mas ela não quis. Ela entendeu que ela não precisava naquele momento, ela estava muito amparada, ela tinha decidido lutar pela vida e ela estava enfrentando muito bem o tratamento. E ao final de 2 anos, quando ela já estava no acompanhamento de rotina, ela me pediu novamente a indicação e ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela me disse assim, eu não consigo me sentir saudável novamente, eu continuo me sentindo doente e agora eu preciso desse suporte, eu preciso desse apoio para que eu me livre dessa sensação. E aí ela compartilhou que a sensação vinha muito de algumas consultas médicas que ela ia e que toda vez que ela relatava que tinha passado por um diagnóstico de um câncer, o médico falava, já que você passou por isso, a gente vai ter que investigar essa alteração aqui um pouquinho mais. Se você não tivesse passado, nem precisava. Mas como você passou, eu preciso olhar para isso mais detalhadamente, porque pode ser algo relacionado à doença. Qualquer dor, qualquer mínima alteração, Muitas vezes nós fazemos com que aquelas pacientes continuem se sentindo doentes, sem necessidade. A cada 3 meses, volte aqui. Vamos fazer exames com muita constância. Exames, muitas vezes, não para intervir e prevenir uma recidiva. Por exemplo, não exames que avaliam como está a sua saúde metabólica, como estão seus níveis de vitamina, mas exames só para que a gente veja algo que está lá ou que não está. Exames que detectem algo que já aconteceu. São desses que normalmente as pacientes são orientadas a fazerem constantemente, como se fosse de fato iminente o reaparecimento de algo. Isso muitas vezes faz com que a paciente permaneça se sentindo doente. Então, um dos principais motivos somos nós. E esse acompanhamento tão frequente, ele vem de uma época em que as recidivas eram muito mais frequentes, entendem? Esse acompanhamento tão intenso, tão rigoroso, ele não precisa ser mais em todo tipo de câncer, nem em toda situação. Existem cânceres, existem situações tão tratáveis, tão iniciais, que não há necessidade desse acompanhamento tão justo. Isso precisa ser muito reavaliado. Em outra situação, a sociedade faz com que a paciente se sinta doente. Existem termos utilizados que muitas vezes pioram a sensação da paciente, fazem com que ela se sinta doente. Você é uma paciente oncológica, você é uma sobrevivente, você é uma guerreira. Todos esses termos, por mais que sejam ditos de forma positiva, para que você incentive a paciente, muitas vezes por uma situação de pertencimento. Eu pertenço àquele grupo de mulheres que venceu algo, isso é muito positivo, mas a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não entenda que aquela é nossa identidade. Você não é uma paciente oncológica, você está com câncer, você está tratando ou você teve um câncer. Se você tem uma doença crônica, uma doença que não está mais só localizada no seio, por exemplo, existem em outros órgãos, ainda assim você está desse jeito. Você não é assim. A sua identidade não é uma identidade oncológica. E por que eu digo isso de forma tão enfática? Porque tudo que a mente da gente acredita, assim a gente é. Isso está lá naquele livro
que é um manual de vida. Provérbios 23, 7. Tá lá bem escrito assim. E quando a gente fala algo que a gente pensa, a gente retroalimenta essa identidade. Eu sou paciente oncológica, eu continuo sendo. E se eu sou, o poder da palavra é muito impactante. Se eu sou, eu não vou deixar de ser. É uma identidade. Se eu estou por um período. Eu estou naquele momento. Eu não sou assim. A sociedade ainda, na minha concepção hoje, com redes sociais, com todo esse movimento por aqui, ainda existe um agravante. Parece existir uma cobrança para que as pacientes oncológicas, as pacientes que estão se tratando, que são as guerreiras, que compartilhem essa história aqui, que participem ativamente de movimentos, que deem depoimentos, que deem seu testemunho. Isso é tudo muito válido, mas isso não define quem você é. Isso é uma opção. Você pode compartilhar a sua história e você pode optar por não compartilhar. Você não pode se sentir obrigada a algo. Compartilhar, ajudar o próximo, tornar isso um propósito de vida, não é para todas as mulheres. Quando eu atendi uma paciente super jovem, que eu operei, tratou um câncer, fez quimioterapia, já faz muito tempo que eu não a vejo, mas ela me marcou bastante, porque quando as pacientes são mais jovens, isso ainda é mais impactante, essa cobrança da sociedade de dizer ajude outras mulheres, compartilhe a sua história na rede social, vem aqui dar essa entrevista. E eu me lembro claramente que ela disse assim, eu tô bem, mas eu quero seguir minha vida. E a minha vida não é definida pelo que eu passei. Eu não quero ser lembrada pela menina jovem que teve um câncer, que tratou um câncer. Eu quero continuar a minha carreira. Eu vou fazer os ajustes que precisam ser feitos. Mas eu não quero que lembrem de mim como essa paciente oncológica. Isso não fazia bem a ela e talvez não faça bem a você. E está faltando você estabelecer esse limite. Esse testemunho aqui, para essa pessoa eu vou dar e eu vou me sentir bem dando. Isso daqui eu não vou fazer, porque não é... me faz me sentir e continuar me sentindo doente. Esse limite é importante de dar, porque a sociedade exige algo que você já passou e faz com que você permaneça se sentindo mal. Muitas vezes é importante você identificar até que ponto você está ajudando o próximo, mas passando por cima dos seus próprios sentimentos. Até que ponto aquilo é benéfico, porque ajuda outro ser humano, mas faz com que você permaneça relembrando e estando naquele momento da sua vida que você não precisa mais estar. O terceiro ponto, então, os médicos fazem isso, os profissionais de saúde. A sociedade faz com que você esteja abraçada ao câncer, muito cuidado, né, as redes sociais. E o terceiro ponto, e algo que talvez incomode, mas eu falei ali naqueles stories anterior, essa era uma live para as mulheres, não para as meninas. Existe algo que a gente chama de benefícios secundários da doença. E eu queria falar isso com todo carinho, porque toda doença deixa ou traz algum benefício. Por pior que seja, todo trauma traz algum benefício. E às vezes é muito difícil a gente identificar. Isso tem um lado muito bom, mas também pode fazer com que você permaneça abraçada ao seu diagnóstico. Também pode fazer com que você não queira, acredite que vá perder algo que a doença te trouxe e que você não quer perder. Deixa eu dar alguns exemplos. Às vezes a gente está no emprego que a gente não se sente bem e a doença nos afastou daquele emprego momentaneamente. Inconscientemente, isso é importante dizer aqui, viu, gente? Isso é inconsciente, subconsciente, não é algo planejado. Você teve mais atenção do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes. E você não quer perder a atenção que você agora tem.
Você que sempre cuidou de todo mundo, você que sempre ajudou os outros, agora, enfim, você se sente vista, você se sente acolhida, você se sente cuidada. E esse é um lugar muito bom. Você se aproximou de Deus. E aquele momento em que você estava mais sofrida durante o tratamento, aquele foi o momento em que você mais sentiu a presença de Deus na sua vida. E não existe sensação melhor no mundo do que sentir a presença de Deus. Fala aqui, escreve com uma frase que seja: o que você identifica dentro da sua vida como um benefício? Sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, mas algo que você enxergue de bom que, de repente, a doença tenha lhe trazido. E aí, é importante a gente entender que, em determinado ponto, esse benefício pode fazer com que você, de forma inconsciente, não queira se afastar do diagnóstico. Você continue vivendo aquele diagnóstico, você continue falando daquele diagnóstico em toda oportunidade, em toda roda de conversa, para toda pessoa que se aproxima, você continue falando sobre aquilo. Já percebeu que existem pessoas que passaram por situações muito difíceis, às vezes a perda de um filho. Você começa a conviver com aquela pessoa e só depois de muito tempo você entende o que aquela pessoa já passou. Uma situação que para você seria talvez insuportável. E você entende que aquela pessoa passou e você nem sabia. Aquilo que aquela pessoa passou ficou para trás, foi ressignificado. E você olha para aquela pessoa e faz: meu Deus, que força, que fortaleza. Como é que ela conseguiu superar aquilo dali? É o que a gente faz, lembram? É o que a gente faz com que nos acontece, não o que acontece. É como a gente ressignifica. E isso é muito diferente do contrário, de alguém que se vitimiza, que permanece naquela situação, que tem medo de voltar ao normal, porque, infelizmente, não consegue enxergar que o câncer pode ter sido uma oportunidade para mudar as coisas da vida para melhor, mas que não está relacionado ao câncer o melhor. A fé em Deus e a intimidade com Deus, ela permanece, mesmo depois que você se cura. O seu autocuidado, a sua proximidade, ela permanece. A sua disponibilidade em se deixar ser cuidada, é um aprendizado, e o que a gente aprende não há volta. Esse entendimento de que não é o câncer, é o que você aprendeu com o câncer, isso é que você precisa provavelmente entender. Essa reflexão não é uma reflexão fácil, porque muitas vezes a gente, primeiro, ou não enxerga benefícios, não enxergou ainda, ou a gente acha que não acontece comigo. Eu não estou abraçada ao câncer, o câncer não tem a minha identidade, mas em qualquer situação fala, em qualquer situação se vitimiza, em qualquer situação relembra o que passou, como se a vida tivesse parado ali atrás, sem conseguir que aquilo fosse utilizado da forma correta. Utilize o câncer. Utilize toda a dificuldade que você tiver na sua vida como uma força propulsora para lhe levar para um outro lugar que de repente outras pessoas não têm a oportunidade. Se a gente, todo trauma, toda dor está linkada à possibilidade da gente ser muito melhor, da gente viver muito melhor. Com câncer não é diferente. Só que a gente tem que entender que isso não define o que a gente é. Isso define o que a gente passou. Isso foi uma ferramenta, não é nossa identidade. Você é uma filha amada de Deus e Ele deseja que a sua vida seja extraordinária. Ficar agarrado ao medo, ficar agarrado à doença, não nos leva a nenhum lugar.
É importante a gente identificar isso para que a gente possa sair desse nível para ir para um nível seguinte. São essas pessoas que ressignificam, que transformam a vida, são essas que a gente não sente pena, que a gente sente admiração. Isso é para você. Você não está aqui porque você é uma mulher que as pessoas vão olhar com pena pelo diagnóstico. As pessoas vão olhar para você com admiração. Ela passou por isso e, apesar de tudo, ela sorri. Apesar de tudo, ela agradece. Ela não é uma paciente oncológica, ela teve um câncer. Isso faz parte do que passou, da história dela. Isso ajudou, transformou, ressignificou. Ela hoje dá valor a coisas, a pessoas, a sentimentos, a momentos que ela não dava. Existe o oposto disso, viu? Existem pacientes que passam por um diagnóstico como esse e, infelizmente, não aprendem. Como existiram muitas que passaram por uma pandemia e, infelizmente, não aprenderam nada. É preciso que a gente saiba utilizar todo trauma que nos acontece, toda situação difícil que nos acontece, para que a gente se transforme em alguém melhor. Não melhor do que outra pessoa, melhor do que nós fomos. E quando a gente passa pelo câncer como se nada fosse, como se nada existisse para ser mudado, como se o trabalho continuasse sendo o mais importante. Eu não posso parar para me recuperar de uma cirurgia, eu não posso parar de forma alguma do que eu faço, do que eu realizo, como se eu não tivesse o direito de adoecer, como se aquilo dali não fosse nada, como se fosse insignificante ter um diagnóstico desse. Eu tenho uma chance muito maior de fazer com que isso aconteça novamente. É muitas vezes um freio de arrumação na vida, mas a gente precisa respeitar o freio e entender o que precisa ser mudado. Se por um lado eu não posso me agarrar àquela doença e existem ferramentas para que a gente não permaneça abraçado a ela, eu também não posso passar por um diagnóstico como esse e continuar vivendo a minha vida como eu vivia antes. Precisa ser modificada e precisa ser modificada para melhor. Porque senão o diagnóstico, o sofrimento vai ter sido todo em vão. Se aquilo dali já fez com que você se aproximasse de Deus, aquilo dali já valeu a pena. Faça essa reflexão. Entenda que não é a sua identidade. Entenda o que você melhorou, o que você passou. Entenda quem você é. Eu sou uma serva de Deus, filha dele, e eu tô aqui para servir o próximo. Na maioria das vezes, as mulheres. Isso faz com que, independente do que me aconteça, enquanto eu estiver servindo, pode ser que eu esteja servindo só falando. Enquanto eu estiver servindo, eu estou seguindo o meu propósito, independente do que me aconteça. Estabeleça sua identidade nele, no que ele quer para você. Leia, pesquise. Pesquise por que Deus nos fez, qual era o intuito, o que ele planejou para você. E aí você vai entender que não tem nenhum motivo para a gente permanecer agarrada a uma doença que tem tantas chances de cura. E a cura, meninas, nem sempre é física, viu? A cura, muitas vezes, é da alma. Vamos terminar com um desejo de que você entenda quem você é. Pai, eu te peço aqui, Senhor, que faça com que quem está aqui do outro lado, que precisa escutar isso, que precisa entender isso, perceba que a doença passa, mas a tua presença na nossa vida não. Que tu sabe de tudo e que nós somos tuas filhas, princesas, filhas de um rei, filhas de um Deus bom, perfeito, com planos agradáveis para a nossa vida. Faz com que
ela não fique presa a um diagnóstico e que procure um propósito, procure um motivo muito maior do que a doença para viver, para ajudar outras pessoas, para glorificar o teu nome, Senhor, aqui na terra. Eu te peço uma semana abençoada na vida de cada uma que está aqui, uma semana incrível, com uma identidade fortalecida em Ti, Pai. Assim, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Teu Filho amado, Jesus. Meninas, que vocês entendam quem são e que parem de hoje a falar, a usar o eu sou de forma equivocada. Que vocês entendam que estar é transitório. Ser é completamente diferente. Utilizem de forma correta o eu sou. Utilizem da forma que Deus quer que a gente utilize. Um beijo no coração. Terça que vem estaremos aqui. Mais uma vez, não sei ainda qual vai ser o tema. Vou colocar nas minhas orações para que eu possa ajudá-las e continuar o meu servir por aqui também, tá? Um beijo grande, amo vocês. Fiquem com Deus.